Olá pessoal, tudo bem? Vamos então para a resolução dos nossos exercícios sobre a nomenclatura dos hidrocarbonetos a partir da fórmula condensada ou fórmula em linhas, beleza? A primeira estrutura que a gente tem, ela estava numa forma condensada, tá? Aqui tem uma forma condensada, é aquela fórmula onde aparecem os carbonos, os hidrogênios compactados, né, pertinho um do outro, e essa aqui é a nossa fórmula em linhas, ok? Bom, para eu começar a nomenclatura, eu tenho que atribuir a cadeia principal. A cadeia principal é aquela que possui o maior número de carbonos. E aí eu tenho duas opções onde aparecem 6 carbonos na cadeia principal. Qual que eu escolho? Qual que é a regra? A regra é a seguinte, eu escolho aquela que possui a insaturação ou o maior número de substituintes de radicais. Então, a que a gente vai escolher entre essas duas é a primeira estrutura, porque a segunda não possui a insaturação, a tripla ligação na cadeia principal, ok? Então, a gente vai estar numerando da esquerda para a direita, porque a regra diz que eu começo a numerar da extremidade mais próxima do meu grupo funcional, da minha insaturação ou do meu substituinte nesta ordem. E então a gente seleciona os substituintes, os grupos radicais. E os radicais estão o etil no carbono 3 e o metil no carbono 4. Lembrando, gente, que a gente vai obedecer a ordem alfabética, por isso que o etil vem antes do metil, ok? Depois a gente vai dar um nome da cadeia principal. A cadeia principal ela tem 6 carbonos. Se ela tem 6 carbonos, vocês vão lá na cadeia de prefixo de vocês e vocês vão pegar e escolher o X de 6. Quando eu olho essa cadeia, ela tem uma insaturação. Então, para eu colocar um infixo entre o an, o en e o in, eu escolho o in. E eu não preciso indicar a posição da cadeia, porque a cadeia ela está, a tripla ligação, a insaturação, está entre o carbono 1 e o carbono 2. Esse grupo aí, essa estrutura, ela não tem um grupo funcional diferente de carbono e hidrogênio, então ela é um hidrocarboneto e termina em O. Tá bom? A próxima estrutura é esse ciclo hexano, com 2 substituintes, e aí a gente vai escolher a cadeia principal. Como é uma cadeia mista, que envolve uma cadeia, uma parte aberta e uma fechada, a gente vai escolher a principal, sendo aquela cadeia que possui o maior número de substituintes. O maior número de substituintes, ok? E a cadeia que possui o maior número de substituintes, ela é esse ciclo, só um pouquinho, com 6 carbonos. Vou numerá-los. Como que eu numero, tá? Então, eu tenho 6 carbonos, eu posso ter a opção de numerar de duas formas, ou no sentido anti-horário, ou no sentido horário. Eu escolho numerar a partir do substituinte maior, mais volumoso, tá? Que é o que tem 2 carbonos aí. E depois, eu vou utilizar a seguinte técnica. Quando eu saio aqui ó, na primeira estrutura do carbono 1 e vou até o próximo substituinte, de um substituinte a outro, olha o tamanho do trajeto. Quando eu saio na estrutura de baixo do carbono 1 e vou até o outro substituinte, olha o tamanho do trajeto. Então, eu vou escolher aquela estrutura que a distância entre os substituintes for menor. Tá? Então, por isso que eu não escolho a primeira, eu escolho a segunda opção. Depois, eu seleciono os substituintes, os radicais. Eu vou lá na tabela de radical, eu olho quem tem 2 carbonos, quem tem 1 carbono, e dou um nomezinho. E volto a pôr aqui, ó, em ordem alfabética, tá? Então, 1 etil, 2 metil, ciclo, porque é um ciclo, é uma cadeia fechada, hexan, tá? Porque hexan, hex, 6 carbonos na cadeia principal, an, só faz ligações simples. É um hidrocarboneto, porque só tem carbono e hidrogênio, então termina em O. Esse é um etil, 2 metil, ciclo hexano. Essa estrutura aí, ela é muito interessante. Eu vou escolher a cadeia principal, que é aquela que tem o maior número de carbonos. Depois, eu tenho que escolher por onde eu começo a numerar. E a regra diz que eu tenho que começar a numerar, nesse caso, na extremidade mais próxima da insaturação.
Então, se eu começar por aqui, 1, 2, 3, a insaturação está no carbono 3. Se eu começar desse lado, 1, 2, 3, a insaturação também está no carbono 3. Então, a insaturação ela não vai ser o meu grau de prioridade nesse momento. Bom, então eu vou para o substituinte mais próximo da extremidade. Vou lá, substituinte 1, 2, substituinte 1, 2. Olha, também empatou. Então, ou seja, essa estrutura aqui, tanto faz eu começar a numerar da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, que eu vou ter o mesmo nome, a mesma nomenclatura. Eu escolhi porque eu sou do contra, da direita para a esquerda. Da direita para a esquerda, eu tenho aí 8 carbonos. Tá? Agora eu vou escolher os meus substituintes, vou ver o nome dos meus radicais lá na tabela. Todos eles são metil. Eu tenho 4 substituintes, 4 radicais metil. Então, eu tenho 2, 4, 5, 7, tetra, porque são 4 metil. Oct, porque são 8 carbonos na cadeia principal. E agora eu preciso indicar o lugar da insaturação. Ok? O meu infixo, ele diz que eu tenho 2 ligações duplas. Lá na tabela de vocês, 2 ligações duplas é de-em, ok? Só que eu tenho 2 ligações duplas. A primeira ligação, ela está entre o carbono... Opa, perdão pelo preto. Ela está entre o carbono 4 e o carbono 3. E aí, quando ela está entre 2 carbonos assim, eu vou escolher aquele de menor valor numérico. Essa aqui está entre os 5 e 6, e eu escolho para colocar um nome, aquele de menor valor numérico. E aí vai ficar 3, 5 de-em no, acabando em O porque é um hidrocarboneto. Mas eu também posso, então vai ficar 2, 4, 5, 7, tetrametiloct, 3, 5 de N. Mas eu posso optar em pegar esse 3 e 5 e colocar na frente do meu nome da cadeia principal. Não tem problema, é possível. Ignorem esse O aqui, ele não existe, tá? Só na imaginação de vocês, não foi erro meu. E aí, vocês vão pegar o oct, entre o oct e o D, eu vou ter um encontro entre 2 consoantes. E aí, a IUPAC, que é quem determina aí as regras de nomenclatura, diz que quando eu uno o meu prefixo com o meu infixo e esse encontro dá 2 vogais, eu coloco a letra A no meio, tá bom? Para que a gente possa ter ser foneticamente mais agradável, mais aceitável. Então, eu tenho esse A aqui, ó, formando o 2, 4, 5, 7 tetrametil 3, 5 octadieno, belezinha? E essa estruturinha aí, eu vou mostrar para vocês, porque eu acho que ela ficou um pouquinho mais complicada de entender como que eu saí dessa forma aqui condensada para a fórmula de linhas, tá? Então, eu vou mostrar para vocês qual que foi a minha estratégia. A minha estratégia é numerar os carbonos da cadeia principal, tanto faz da direita para a esquerda, quanto da esquerda para a direita, ok? E eu vou colocar aqui, ó, passando, ó, observem que no carbono 2 eu tenho um metil, aqui no carbono 2, um metil. Observe que entre o carbono 3 e 4 eu tenho uma dupla ligação, entre o 3 e o 4 eu tenho uma dupla ligação. No carbono 4 eu tenho um grupo metil, no carbono 4 eu tenho um grupo metil. Dessa forma eu tenho a minha cadeia perfeitinha, corretinha, do jeito que está ali embaixo, tá? Então vamos lá. Agora que eu já numerei, porque eu começo a numerar da extremidade mais próxima da insaturação, eu coloco o número dos radicais metil. São 2 metils. Vou dar o nome, eu começo indicando a posição do radical. Como eu tenho 2 radicais metil, eu tenho dimetil. Então, eu tenho 2, 4 dimetil. Lembrando, gente, número com número eu separo com vírgula. Número com letra eu separo com traço e letra com traço, tá bom? Como eu tenho, vou lá na minha tabela de prefixo agora da cadeia principal, quantos carbonos eu tenho? 7. 7 é et. Tem ligação dupla? Tem. A ligação dupla está entre o carbono 3 e o carbono 4, então eu escolho aquele de menor valor numérico. Então, ela vai ser 3-en. E é um hidrocarboneto. Então, eu ainda, como é um hidrocarboneto, então eu ainda posso reescrever essa estrutura
pegando esse 3 que está entre a cadeia principal e a insaturação e pôr aqui na frente. Percebam que o encontro consonantal P e T é algo que existe na nossa... é algo fácil e ele fica foneticamente aceitável aos nossos ouvidos, ok? Então, eu não coloco o A, mesmo sendo um encontro consonantal, e ele vai ficar 2,4-dimetil 3-heptadieno. Beleza? Agora, acabou a nossa aula. Eu espero vocês no próximo vídeo para a gente resolver os próximos exercícios, tá bom? Aquele abraço!